Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, o nosso dia de estudo bíblico, a nossa quarta-feira. E eu queria cumprimentar a todos os que estão me vendo e ouvindo com a paz do Senhor. Eu quero começar o nosso estudo bíblico desta noite, convidando os irmãos a pegarem suas Bíblias e nós vamos abrir no sermão profético de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e eu vou ler apenas para início deste estudo o versículo de número 3. Mateus 24, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Percebam que neste versículo Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos o procuram, o chamam à parte e perguntam para Jesus: quando acontecerá as coisas relacionadas à tua vinda e à consumação do século? A preocupação dos discípulos aqui é acerca do final dos tempos. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesta oportunidade pelo privilégio que temos de estudarmos a tua palavra com liberdade. Apesar de estarmos vivendo tempos diferentes, tempos em que as pessoas estão distantes umas das outras e a tua igreja se encontra reunida em casa, nestes tempos nós queremos reconhecer que mesmo assim o Senhor nos dá o privilégio e a liberdade para estudarmos a tua palavra com os nossos queridos irmãos por meio da internet. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoe cada irmão e cada irmã que estão nos assistindo neste momento, as famílias reunidas, que as tuas mãos se estendam sobre as nossas vidas e que este estudo de hoje seja edificante para todos nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo tempos muito propícios para discussões, para especulações, profecias e palavras muitas vezes distorcidas acerca do final dos tempos e da volta de Jesus. É interessante observarmos que existem até pregadores profetizando momentos e tempos para a volta de Jesus, pessoas chegando até a relacionar dias e horas para que Jesus volte e aconteça então aquilo que se convencionou chamar de fim do mundo, ou de final dos tempos, ou de consumação dos séculos. Lembro-me muito bem que quando ainda era garoto, no período da década de 1980, quando ainda havia rumores da chamada Guerra Fria, o conflito político, geopolítico que existia entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje aí essa turminha lá do Oriente liderada pela Rússia. E aí então nós tínhamos aquelas famosas discussões acerca das guerras nucleares. E então, quantos não eram os profetas do final dos tempos? Eu me lembro que na década de 80 foi divulgado dia, mês e ano da volta de Jesus, depois na década de 90 também. Quando os anos 2000 se aproximaram, muitos vieram a público nas televisões, nas rádios, muitos falsos profetas para falar do final dos tempos. E hoje não é diferente. Estamos vivendo um momento de pandemia, uma catástrofe na saúde mundial, e este tempo, por causa da insegurança, por causa do medo, por causa de uma tribulação que assola o mundo, aparecem aí profecias, aparecem profetas
falando sobre o final dos tempos. Só para os irmãos terem uma ideia, eu relacionei aqui alguns exemplos interessantes, né? Recentemente, o livro intitulado Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Final do Mundo, de uma escritora chamada Sylvia Browning, atingiu o segundo lugar dos livros mais vendidos pela Amazon, que é um grande site de venda e distribuição de livros. E é interessante porque esse livro foi escrito em 2013 e havia ali uma previsão de que em 2020 nós passaríamos por uma grande doença respiratória e esta doença então seria o sinal do final dos tempos. É interessante nós observarmos isso, porque um site de verificação de fatos para ver se são fake news, profecias falsas, chamado Snopes, este site verificou que a profecia da Sylvia Browning foi proferida no ano de 2013, exatamente no contexto de uma doença respiratória, quando nós tivemos a síndrome respiratória aguda grave em 2013, o SARS, que era provocada por um coronavírus também, como nós estamos enfrentando hoje. E, na verdade, toda a repercussão deste livro hoje, falando sobre o final dos tempos, é fruto de uma realidade histórica, de uma doença que aconteceu em 2013 e que agora, com um novo coronavírus, se repete e as pessoas, então, anunciam o final dos tempos. Outro detalhe interessante, você deve ter recebido aí na internet, é que uma senhora, acho que americana, chegou a proferir uma profecia de que agora em maio, salvo engano, dia 8 de maio, nós teríamos 3 dias de grande escuridão, 3 noites de escuridão e ninguém poderia sair de casa, comprar comida, estocar, porque nós estaríamos aí começando então o final dos tempos. Existe um escritor também evangélico, um comentarista evangélico chamado Michael Snyder, que proferiu uma palestra, um estudo, falando sobre as 10 pragas dos dias de hoje, fazendo uma associação com as 10 pragas do Egito, e ele vai dizer que a primeira praga seria gafanhotos, a segunda o clima totalmente desnorteado, a terceira inundações sem precedentes, a quarta grandes terremotos, erupções vulcânicas, coronavírus que nós estamos enfrentando hoje, peste africana, gripe suína, gripe aviária e outra gripe aviária H5N8, H5N1, H1N1. Então todas estas doenças, todos esses efeitos são listados como 10 pragas dos tempos atuais, que na verdade são anúncios do final dos tempos. E é interessante porque tudo isso começa a ser falado agora e muita gente se preocupa, muita gente com medo, e nós cristãos não podemos nos deixar enganar por falsos profetas. A palavra do Senhor é muito clara com respeito a este tema. Jesus falou sobre o final dos tempos, a palavra de Deus tem muitos textos. No Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 24, nós temos várias outras informações sobre grandes tribulações, sobre amor que se esfriaria no seio da humanidade, mas não há nenhuma indicação específica muito clara de quando será o tempo da volta de Jesus. Aliás, a palavra de Deus nos fala que a volta de Jesus será como um ladrão. Ninguém vai estar esperando e Jesus então voltará. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, diz que então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. A ideia clara do Novo Testamento é que Jesus voltará quando ele for instituir o seu reinado, e aí então ele vai destruir todos os poderes, principados e potestades. Os evangelhos falam da volta de Jesus, a carta aos Romanos, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, a segunda carta de Pedro, Apocalipse, esses textos nos apresentam os sinais
nos apresentam indicações do final dos tempos, mas em nenhum deles encontramos a permissão para que nós, seres humanos, identifiquemos quando isto ocorrerá. Os sinais acompanhariam a história humana durante toda a existência humana, até a volta de Jesus. Nós vamos ver sinais dos finais ou do final dos tempos, mas em nenhum momento nós cristãos temos autorização para dizermos quando será a volta de Jesus. Aliás, nós temos uma advertência do próprio Jesus dizendo que não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 1, quando os próprios discípulos queriam saber como aqui em Mateus 24, quando seria a volta de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos traz vários ensinamentos sobre o final dos tempos. E estes ensinamentos têm um propósito diferente do que essas falsas profecias. Os falsos profetas, esses falsos ensinos, estes falsos anúncios sobre o final dos tempos, são ideias, são anúncios que querem levar as pessoas a terem medo, a criarem situações de desespero, de aflição, e de certa forma estas pessoas estão distantes dos verdadeiros ideais e propósito das Escrituras. As Escrituras, quando falam sobre o final dos tempos, elas falam para nos levar à esperança, à crença, à alegria, à certeza de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Eu escolhi o Evangelho de Mateus, capítulo 24, para uma rápida meditação com os irmãos sobre esse tema, Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do ensino. O capítulo 24 e 25 de Mateus representam o discurso de Jesus sobre o final dos tempos, que é chamado pelos estudiosos de discurso escatológico. Escatom significa final do tempo ou tempo final, e escatologia significa o estudo do final dos tempos. E quando nós encontramos no capítulo 24 e 25 o ensino de Jesus sobre a escatologia, sobre o final dos tempos, nós precisamos entender que esse texto quer nos levar, acima de tudo, a termos mais fé e mais esperança no nosso Deus, e não medo, e não desespero, e não angústia, mas a palavra de Deus quer nos levar à esperança. Nesse discurso escatológico, nós encontramos no versículo 3 até o versículo 14, e eu quero sugerir a você que faça a leitura desses textos na sua casa. Nós encontramos o que o Evangelho de Mateus chama de princípio das dores. A nossa tradução, no título do versículo 3 até o versículo 14, nós temos os sinais que estão relacionados ao final dos tempos. Do versículo 15 ao versículo 28, o Evangelho de Mateus trata de uma grande tribulação, de uma grande angústia sobre a vida humana e sobre a história humana, um tempo difícil, marcado por falsos profetas, por falsos cristos e por outros sinais. No capítulo 24, 29 a 31, nós temos propriamente dito o texto que fala sobre a volta de Jesus, e no capítulo 24, versículo 32 até o 25, 30, nós temos as parábolas que são ilustrações de Jesus sobre o final dos tempos. E finalizando todo o discurso escatológico de Jesus, nós temos então no capítulo 25, 31 a 46, o grande julgamento, quando então Jesus, depois da sua volta, iria redimir a sua igreja, salvar a sua igreja e condenar os perdidos. Irmãos, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos traz o sinal dos tempos. Quando nós olhamos para esse texto, quais são os sinais do final dos tempos? Primeiro deles, falsos cristos, falsos profetas e enganadores. Capítulo 24, versículo 5 e versículo 11. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. É interessante isso porque no tempo de Jesus já havia falsos cristos, já havia falsos líderes,
falsos profetas, falsos pregadores. O próprio apóstolo Paulo, ainda no primeiro século, adverte a igreja para que não se deixe enredar por vãs filosofias, por falsas doutrinas e por fábulas de velhas caducas. Então vejam bem, irmãos, este sinal do final dos tempos, falsos profetas, falsos cristos, falsos líderes, é um sinal que sempre existiu em toda a história do cristianismo. O texto fala de guerra e rumores de guerra, instabilidade e tensões mundiais entre potências, entre nações, Rússia, China, Estados Unidos, crises e conflitos entre nações. Irmãos, esses conflitos sempre existiram. O próprio Império Romano, no período de Cristo, no período cristão, para que ele conquistasse toda o seu grande poder, essas conquistas vieram com guerras. No ano 70 depois de Cristo, nós tivemos uma guerra judaica e essa guerra destruiu o Templo de Jerusalém, e destruiu muitas coisas, destruiu muitas vidas. Rumores de guerras também como sinal do final dos tempos, são sinais que sempre existiam na humanidade. Bom, catástrofes humanitárias e ambientais, como terremotos, enchentes, vulcões, epidemias, pandemias, são sinais também que acompanham a história humana. Há registros históricos, eu listei aqui só para os irmãos terem uma ideia, as 5 maiores catástrofes de todos os tempos. Um tsunami terremoto em Lisboa, Portugal, em 1755, matou 100 mil pessoas. O recente tsunami da Indonésia, em 2004, ou seja, há 16 anos, 230 mil mortes e 40 mil desaparecidos. Terremoto no Haiti, agora recentemente, 250 mil mortes, 1,5 milhão de desabrigados. Em 1970, ciclone na Índia, 500 mil mortes. Inundação na China em 1931, 4 milhões de mortes. Se nós formos olhar para catástrofes naturais em toda a história, muitos sinais já aconteceram do final dos tempos. Pestes e doenças, estamos aí vivendo a pandemia do coronavírus, Agora, 2020, mas em 1917 e 18, a gripe espanhola, a influenza, dizimou, acredita-se, entre 17 milhões a 100 milhões de pessoas. Os estudiosos fazem uma média, falando em 50 milhões, mas a estimativa pode chegar até a 100 milhões. A peste bubônica na Europa, no século XIV, ou seja, há mais de 600 anos, 50 milhões de mortos. A varíola erradicada na década de 80, entre o final do século XIX e o início, a primeira metade do século XX, pode ter matado 300 milhões de pessoas. O surto de tifo matou quase 3 milhões pós-Segunda Guerra Mundial. A cólera, que ainda não foi erradicada porque ela ainda mata, especialmente na África, desde 1817, milhares e milhares de pessoas, e a cólera atingiu todos os continentes. Irmãos, são sinais que estão presentes, estão aí, e durante toda a história humana. Então eu não posso identificar na pandemia do coronavírus um sinal de que Jesus está voltando, e nem posso fazer esta afirmação, porque a palavra de Deus não me autoriza. Outros sinais que o Evangelho de Mateus fala, como esfriamento do amor, irmãos que se levantam contra irmãos. Irmãos, o primeiro assassinato da Bíblia é um irmão que mata o outro irmão. E todos esses sinais que estão presentes, eles acontecem em toda a história da humanidade. É claro que quando Jesus voltar, quando o final dos tempos acontecer de verdade, os sinais que aparecerão serão de fato indescritíveis, e nós não teremos condições de saber ao certo quando Cristo vai voltar. Ou seja, não nos compete conhecer um tempo que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Então eu queria listar aqui para os irmãos algumas mensagens, algumas ideias. A primeira delas,
Nós já falamos, todos esses sinais que muitas vezes nós queremos utilizar para identificar a volta de Jesus, o final dos tempos, são sinais que estiveram e estarão presentes na história da humanidade. Não há um sinal específico muito claro na palavra de Deus que vai dizer para nós, olha, amanhã Jesus vai voltar, porque a palavra de Deus diz que ele voltará como ladrão. Ninguém espera o dia do ladrão chegar. Você até se prepara, coloca alarme, você põe grade na janela, mas você não sabe que dia que o ladrão vai te assaltar. Se você soubesse, ele não faria isso porque você estaria muito mais prevenido, né? Você não deixaria isso acontecer. Assim também é a volta de Jesus. É interessante nós observarmos que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, fala de consumação dos séculos. Uma segunda ideia sobre o final dos tempos, e isso deve nos encher de esperança, é que Deus começou toda a sua obra na criação, e o Evangelho de Mateus fala que haverá uma consumação, uma finalização. A palavra utilizada aqui nesse texto é santeleias, do grego, que significa condução até o fim. Irmãos, o que isso quer dizer para nós? Se o coronavírus for um sinal do final dos tempos, este é um sinal que é a propósito de Deus, porque Deus vai conduzir a história ao seu fim, ao seu propósito. Todas as coisas cooperam para concluir os propósitos criadores de Deus na história da humanidade. Então, nós precisamos entender que o mesmo Deus que criou todas estas coisas é o Deus que vai fazer com que todas estas coisas tenham um objetivo final, um propósito final. A palavra consumação também aparece no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo de número 12. E lá nós temos a palavra traduzida na nossa principal versão, que é a revista e atualizada, por destruição. Mas, na verdade, lá diz que Deus, ao final dos tempos, vai cumprir a consumação que está determinada. Ou seja, Deus criou todas as coisas e Ele vai conduzir todas as coisas para o seu fim, para o seu propósito. Irmãos, isso nos enche de esperança, porque nos faz dizer e proclamar que toda esta pandemia, tudo que nós estamos vivenciando, tudo isso está nas mãos de Deus, que está conduzindo a história para o seu final. E se esta história está nas mãos de Deus, então eu tenho que ter esperança. E esta então seria a terceira mensagem. Nós precisamos crer que Deus levará todas as coisas a um determinado fim, e essa deve ser a nossa esperança. É aquilo que Paulo fala, se eu estiver vivendo, é lucro, mas se eu morrer, eu vou para a glória de Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? É o contrário. Se eu estou vivendo, eu vivo por Cristo, e se eu morrer, é um lucro para mim, porque eu estarei na presença definitiva de Deus. E esta esperança deve nos animar, esta esperança deve nos alimentar, e a palavra de Deus toda fala sobre a volta de Jesus como a concretização de um propósito específico de Deus, porque a história está nas mãos de Deus. A esperança naquilo que há de vir deve nos fazer suportar, enfrentar os sofrimentos do tempo presente. É isso que nós encontramos, por exemplo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo está dizendo: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que não importa se Jesus vai voltar hoje, amanhã, se tem alguém que profetiza 3 dias de trevas, de escuridão, se pessoas identificam dias ou datas para a volta de Jesus, se o coronavírus é ou não é um sinal da volta de Jesus, o que importa, irmãos, é que lá no final dos tempos, o que Deus tem preparado para nós é suficientemente maior do que o que nós estamos vivendo hoje. E eu e você, nenhum pregador, nenhum profeta tem condições de conhecer tempos ou épocas que Deus estabeleceu para a sua
exclusiva autoridade. E eu quero encerrar esse pequeno estudo e esta sugestão para que você leia Mateus 24, 25 e entenda que, quando Cristo voltar, Ele concretizará uma obra maravilhosa de Deus em toda a história e a nossa vida está nas mãos de Deus e é isso que deve nos encher de esperança. Queridos irmãos e irmãs, cuidado com as falsas profecias acerca do final dos tempos. Jesus vai voltar, Ele vai concretizar a obra que Deus tem para fazer, mas esse tempo pertence a Deus e nós temos que ter apenas esperança que um dia vamos subir com a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e viva com fé e esperança na certeza de que Jesus um dia voltará para redimir a sua igreja. Amém.